a morte, descanso, alívio ou continuidade da vida que levamos hoje. É uma reflexão que, baseada no livro de Lucas, capítulo 16, vai nos ajudar a pensar bem na morte. Não é para trazer medo, assustar os irmãos, mas é muito mais para nos ajudar a refletir melhor na morte. Falar da morte, passamos do velho ano para o novo ano e muitos não conseguiram atravessar 2022 para 2023. Perdemos nossos entes queridos, né? Participamos em vários velórios, ouvimos choros nas casas dos vizinhos, aquelas pessoas que nós conhecemos que já não existem, é por causa dessa morte. E falar da morte não é por pensar que você passou isso, pode ser que não é que morreu, mas o vizinho, familiares, né? Mas também estamos a sair de um contexto bem próximo de Covid-19, que dizimou muitas almas, né? A morte até perdeu a reverência. Quando se morre, quando alguém perde o seu ente querido, havia aquela cerimônia, né? De todos estarmos ali, solenes, todos sentidos, mas com o Covid, a morte pareceu que já era ir enterrar um animal, porque já poderia se usar escavadores para tirar os corpos. E houve países que, com a morte, na verdade, a reverência baixou. Era como que eles façam o inteiro possível, não preciso estar lá, né? E era feita a maneira. Não é esse o costume, na verdade, mas a morte, em algum momento, nos levou a chegar a esse nível em que a reverência, o medo, perdemos. É a morte que todos nós tememos, não desejamos, não queremos, ninguém quer a morte. Talvez começaria a dizer o que é a morte, a separação da alma e corpo, para os dicotomistas, né? Alma, espírito, corpo. Quando a pessoa já não tem um fôlego de vida, é declarado morto, é levado ao sepulcro, ao cemitério. É essa morte mesmo que estamos a falar, essa separação do fôlego de vida com o corpo, com o físico e, consequentemente, retirada do meio do convívio familiar. Já não pode estar aqui conosco, já não pode estar em casa, tem que estar, o corpo já não pode resistir muitos dias, apodrece porque a morte tomou conta. É a morte que nos velórios que ouvimos as palavras sua alma descansa em paz. Uma sensibilidade, um desejo, um senso de que quando morre você vai descansar. É assim. Eu já desejei descanso. Eu penso que você já fez mensagem que no fim leu sua alma descansa em paz. Na verdade, há essa tendência, há esse desejo de que quando morre, na morte, há um descanso. Precisamos analisar e juntos isto. Talvez um alívio, uma tendência de um alívio, quando a pessoa sofre, adoece muito, chega a uma fase que a pessoa diz, se eu morresse,
não é? Para ter aquela sensação de alívio, para, ainda bem, já estou aliviado dessa dor ou dessa vida, um momento doloroso, sei lá, mas há esse desejo que na morte precisamos sentir um alívio, não é? E cantamos nós nos velórios que as suas obras acompanhem, não é? Que as suas obras lhe acompanhará. Quando a pessoa morre, o desejo é maior de que, como era bonzinho, como era uma pessoa alegre, amável, que isso possa lhe acompanhar, lhe acompanhe, que as suas obras acompanhem. E assim Paulo também diz que quem morre, o Senhor, não é? E trabalhando no livro de Coríntios, as suas obras lhe acompanhará. É neste contexto que vamos analisar juntos no livro de Lucas, capítulo 16. Em algum momento vamos ter encorajamento, em algum momento vamos ter uma chamada de atenção, em algum momento vai trazer uma ponderação no nosso pensamento em relação a este tema: morte, descanso, alívio ou continuidade da vida, das circunstâncias que temos ou o momento que estamos a passar agora. Antes de lermos esse livro, esse texto, Lucas 16, versículos 19 a 23 e quase até versículo 31, toda essa passagem, gostaria de convidar os irmãos para orarmos, pedir a Deus e fale um pouco neste contexto, desse tema, esta manhã. Vamos orar. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor que dá a vida, o Senhor que a toma. Agradecemos porque reconhecemos que existe um Deus, um ser superior. Queremos diante de si buscar a tua face, a sua vontade, e isso é encontrado através da sua palavra, é encontrado dentro da sua palavra, porque é onde podemos encontrar a vida, encorajamento e força, ânimos e esperança. Agradeço, Senhor, por este momento que juntos estaremos a olhar na sua palavra e bem estar atento para que o Senhor fale. Assim diz a sua palavra, que ela nos guia, nos dirige, ela é eficaz, ensina, corrige. Queremos sentir isso diante do nosso Pai que nos ama, uma força, um ânimo, e sobretudo no contexto da morte, que aparentemente é medrontoso nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Senhor, orienta este momento ao teu povo com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Lucas 16, versículo 19, vamos parar no versículo 23, mas poderíamos ir até o final para melhormos compreender. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu
e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E Noades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Amém. Este texto é uma parábola. Esse texto se diz que uma parábola não é levado literalmente. É uma figura. É dentro de parábola onde encontramos algumas lições, E esse texto antecede ou vem depois das parábolas sobre a dracma perdida, a ovelha perdida, o filho pródigo. Está no conjunto dessas parábolas que Deus, Jesus Cristo, ensina o desejo maior para estarmos na casa dele, para estarmos juntos na casa dele. É por isso que há um esforço maior de Deus buscar até um único que está perdido, de trazer aquilo que poderá estar perdido para estar todos na casa do Senhor. Esse é um desejo. É no meio deste contexto que fala dessa parábola do rico e o Lázaro. Não vou falar muito de rico, de pobre, porque esse é um conceito que todos nós sabemos. Na verdade, reconhecemos que a classe social é dividida, não é? Tem ricos, tem pobres, tem trabalhadores, tem desempregados, tem essa classificação. E aqui o texto nos traz na mente uma pessoa rica, uma pessoa pobre. É interessante que, na verdade, você está enquadrado, dependendo do seu coração. Eu sou pobre. Eu sou rico. Geralmente, poucos se consideram ricos, né? Mesmo aquele que podemos olhar e dizer, esse aqui é rico, diz que, eu sou pobre. É coração humilde, não é? É assim. Na vida, hoje, encontramos pessoas a esses níveis. E aqui, Jesus Cristo traz um ensino àquele povo, usando o rico, usando o pobre. Na verdade, o que acontece aqui é que tanto o rico quanto o pobre acontece algo em comum. Qual é esse algo em comum? Os dois morreram. Eu não sei se você é rico ou você é pobre, mas algo em comum acontece para duas pessoas. Se em Moçambique temos ricos, temos pobres. É uma realidade, não podemos negar isso. Mas algo em comum acontece para os dois: a morte. Em algum momento, dá pena para os ricos, porque vivem como se tudo é aqui, tudo não vai passar. Infelizmente, até esquece de alguém que precisa ao seu lado. Jesus traz essas imagens nesse texto
Porque na altura havia um mal-entendido, que a riqueza era sinal de que essa pessoa está ligada com Deus. Era sinônimo de que esse é filho de Deus. Esse aqui é o verdadeiro filho de Deus. É por isso que é rico. É por isso que John William, ele fala assim, que um verdadeiro cristão não deve ser pobre. Tem que ser rico. Abraão era rico. Essa mentalidade não é com ele hoje. Desde na época de Jesus Cristo, pensava-se assim, que a riqueza era o sinônimo de estar próximo de Deus, ter um amor de Deus, bênçãos de Deus. Mas na verdade não é maldição. E o contraste à pobreza era como que, esse aqui, coitadinho, esqueceu de Deus. Deus não está com ele. É uma maldição. Ora, vejamos esse texto. Jesus coloca diante deles. Havia esse homem rico que morreu, e depois havia um pobre que até ia em casa do rico para ver se consegue sobreviver. Consegue ter migalhas, um pouco para viver. Em algum momento o rico nem dava conta. O rico nem prestava atenção a ele. Ou ele também pensava que estou diante de um que não tem nada a ver com Deus. Eu sou de Deus, por isso que tenho. Não sei. A morte, descanso, alívio, continuidade das circunstâncias vividas. Quando o rico morre, a Bíblia diz que ele foi sepultado. Primeiro morreu o pobre, que foi recebido no colo de Abraão. Não estamos, eu disse no início que isto é uma parábola. Não estamos diante de fatos reais, não é? Quando Jesus foi perguntado sobre o reino, quando isso vai acontecer, ele disse, eu não sei quando é que o reino vai acontecer. Nem os anjos, sou o Pai. Não está a trazer aqui que lá no céu, quando você morre, tem alguém à espera. Uau, meu filho, vem para aqui. Ou quando você morre, você, coitadinho, vai para lá. Não necessariamente é assim que o texto quer nos dizer. Mas aqui é algo importante que precisamos prestar atenção no nosso dia a dia, sendo pobre ou rico. Muitas lições tem que podemos tirar dentro desse texto. Morreu o rico, foi sepultado. Morreu o pobre, foi recebido no colo de Abraão. Aí vem uma descrição de o que aconteceu quando essas duas pessoas morreram. O que aconteceu com o rico, o que aconteceu com o pobre. Aquele que estava num bem bom, aquele que estava sentado, vestido, muito bem, bonito, e aquele que era mendigo, queria viver com migalhas. O que aconteceu? Esse cenário que é trazido nesse texto. Levantando os olhos, o rico viu Lázaro no colo de Abraão, e ele começou a ver, uau, está num bem bom aquele pobre, está numa well, como poderia se dizer, para descrever que, este aqui está aliviado, está no descanso. No pensamento da época, no pensamento do fanático cristão John William hoje, quem estaria numa well entre esses dois, olhando para o texto? Os dois morreram.
talvez eu pensaria que o rico estaria numa... Não é isso? Você não pensaria assim? Quem deveria estar num bem bom? Quem deveria estar no colo de Abraão? Não é aquele que ainda na terra Deus já abençoou? Não é aquele que tinha? Não é aquele que era rico, ainda vivendo? Acho que não. Há uma confusão? Não necessariamente. O texto, primeiro, nos mostra uma lição muito grande, que nesta vida, para termos um bem bom além, não depende do que você tem, não depende do que você não tem, mas depende da sua fé em Jesus Cristo. Depende em quem você crê. Independentemente de ser rico ou é pobre. O que você crê hoje? Antepassado? Aqueles avós, bisavós que morreram, são eles a sua fonte de confiança? Sendo assim, eu não sei se eles têm um futuro melhor para si. Eu não sei se eles preparou um além, depois desta vida, depois da morte, um lugar bonito para você. Mas Jesus Cristo. Aqui também percebemos não dependemos do morto para vir nos alertar. Mostra-nos que a palavra de Deus que nós temos hoje é suficiente para nos orientar. Quando o rico sofre, sente dor naquele lugar, começa a implorar, começa a pedir: oh Abraão, manda Lázaro para lá na terra, onde os meus irmãos ainda estão a viver, para pelo menos ele dizer: olha, não seguem o caminho do seu irmão, porque ele lá está a sofrer. Essa é a doutrina que os velhos apóstolos usam. Depois de um morto ali, eles têm uma assembleia onde depois o morto sai, dizem: ei, eu estou a sofrer, minha família, venham na igreja ver após, é por isso que está cheio lá. Não é porque converteram-se, mas é porque ele pensa que um morto vem aqui na terra chamar a atenção aos vivos para que sigam aquele caminho, vão à igreja, vão a Deus. Mas o texto nos mostra claramente que não depende de esperar o morto vir. O evangelho que você tem, na altura aqui Jesus falou: tem Moisés lá, tem os profetas lá. Isso eram as escrituras, era a Bíblia da então, os mandamentos, o Torá, a lei de Moisés. Então, quando fala que tem Moisés lá, tem os profetas lá, como está a dizer, tudo que Moisés falou, tudo que os profetas disseram, escutam, acreditam, seguem, confiam, é suficiente para você não vir no lugar de atormento. Temos hoje a Bíblia, diria hoje Jesus, tem lá o Evangelho, tem lá Moisés, tem lá os profetas, porque temos toda a revelação que Deus deixou para nós. É suficiente de não esperar quem morreu vir dizer: olha Sérgio, é melhor não confiar no antepassado porque ele não tem nada lá. É melhor não confiar no profeta porque ele não tem nada lá. Confia em Jesus Cristo. A Bíblia já está clara. Nenhum outro nome existe embaixo na terra, em cima,
que possa nos salvar, além do nome de Jesus Cristo. Irmãos, a morte é uma realidade que espera você, a mim, sendo rico ou pobre. A morte é uma realidade que já levou meus familiares, seus familiares, ricos e pobres. Quando é que essa morte é descanso? Quando é que essa morte vai ser alívio? Eu quero terminar trazer essas reflexões aqui. Que esse texto é muito fundo e nos alerta para confiarmos em Cristo Jesus. Quando a morte chega, muitos pensam que não, alguém o feitiçou. É por isso que os velhos passam mal. Você não visita sua avó, o seu avô, pensando que é ele que vai trazer morte, vai feitiçar-nos. Mas a morte é uma realidade. Morreu o rico, morreu o pobre. Não tem distinção. Há de morrer você, há de morrer eu. Não há falha. O que você não deve fazer? Há um momento de dor na vida, sofrimento, que em algum momento você vai pensar: esse sofrimento já é muito demais para mim, essa dor já é insuportável, eu preciso descansar disso. Até pensar em levar a corda para se enforcar. Antes de você fazer isso, acha que sempre a morte é o descanso? O rico foi descansar? Acha que a morte é um alívio da dor? Até pode, mas nem sempre que a morte traz descanso. Nos hospitais, os médicos, os cientistas sentam, debatem a eutanásia. Não, esse aqui já está mal, temos que dizer à família que poderia já terminarmos a vida dessa pessoa para descansar. Olhando para a linhagem do rico, quando morre, quando começa a sentir o tormento, precisamos de parar e pensar: será que a condição dessa pessoa com Deus vai permitir que a morte dele vai descansar mesmo? E se você é médico, em algum momento vai estar nesse fórum de discutir se esse paciente, esse doente, já o que vale para ela ou ele é a eutanásia, é interromper a vida, tem que parar e pensar: qual é o motivo? É para descansar. Será que depois da morte ele vai descansar? A condição dessa pessoa com Deus, qual é? Não é daquelas pessoas que o rico está dizendo: olha, Abraão, manda Lázaro para chamar a atenção aos meus irmãos que estão lá, para não vir nesse caminho. E você está dizendo: o Lázaro, o Moisés está para chegar, os profetas para pregar o evangelho, e você vai dizer: olha, vamos interromper a vida. Nem sempre temos que pensar assim.
em algum momento, a morte não é um descanso. Essa parábola também tem lá dentro a enfatizar que o único caminho para termos o alívio, mesmo depois da morte, para termos o descanso depois da morte, é confiar no Evangelho que você tem, é confiar na palavra de Deus que Ele revelou para si, é confiar no que Jesus deixou, a Bíblia, os profetas que pregam o Evangelho, o ensino que você recebe dia após dia. Não duvidas, não tenha medo, confia em Deus, confia em Jesus Cristo. O pobre era tido como uma pessoa que não tem Deus naquela época. Mas o que aconteceu com ele quando ele morreu? Visto como uma pessoa que vivia com Deus mesmo naquela pobreza. Para dizer que, meu irmão, minha irmã, o único caminho de trazer descanso na sua vida, de trazer alívio, é confiar no Evangelho que você tem, é confiar na palavra de Deus, é confiar em Jesus Cristo. Aí, não importa em que você está, não importa as suas circunstâncias, não se detém naquele lugar que é para se Deus me deu carro, se Deus me deu propriedade, se Deus me deu aquilo ali, é que me ama, eu sou filho de Deus. Tem que ser filho de Deus em primeiro lugar, porque confia na sua palavra. Independentemente do que você tem, independentemente do que não tem. Não chora. Eu não sou nada de Deus. Talvez você jejua dia e noite porque está pobre. Acha que Deus não te ouve, não está contigo. Talvez aquele pobre era assim. Mas o que aconteceu é que, na verdade, a pobreza não é sinônimo de que Deus não está consigo. A base clara aqui é confiar. Há Moisés, há profetas, há a palavra de Deus que existe para nos guiar, para nos aliviarmos, para descansarmos naquele lugar depois da morte. Que Deus nos dê esta sabedoria, que Deus nos ajude, mesmo sentirmos dor, não corrermos para nos matar a pensar que vamos descansar, porque nem sempre a morte traz descanso. Que Deus nos ajude a ouvirmos esse Evangelho. Que Deus nos ajude a confiarmos nesse Deus que nos deu a sua palavra, independentemente das nossas circunstâncias. Esse é o caminho. A morte é uma realidade. O descanso existe para quem está no caminho de Deus. Mas fora disso, a morte é uma realidade. O descanso não existirá quando você não está em Cristo, quando você não está em Deus. Pelo contrário, passará mais vergonha ainda, mesmo sendo rico ou não. Acho que essa parábola é importante para refletirmos. Quem você é? Confia em Deus? Go ahead. Vai à frente. Força. Olha para si. Eu tenho isto. É suficiente? Não é suficiente. Poderá passar mal além da morte. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê ânimo a confiarmos, a continuarmos a orar e a louvar a Ele. Vamos orar. Senhor, agradecemos por ouvirmos essa palavra que nos ajuda a refletirmos melhor se a morte é
é descanso, é alívio. Na verdade, de um lado não é, porque o rico não passou descanso, não teve alívio, mesmo tendo tido um momento de lazer bem desejado, ainda em vida. O que se viveu depois foi miséria. Pai, nos ajuda, Senhor, porque o Senhor não está contra a riqueza, mas a avareza que toma conta, isso o Senhor não deseja. Que possamos ser ricos, mas aqueles que confiam em Ti, Senhor, que até podemos padecer para o pobre, sentirmos e ajudarmos aquela pessoa necessitada com a nossa riqueza. Mas tanto o Senhor nos deu essa riqueza para isso. E não negligenciarmos, Senhor, a obra de misericórdia, a obra social, mas sim sermos homens, mulheres ricos para distribuirmos essa riqueza aos que não têm, para ajudar aqueles pobres. Pai, o Senhor não está contra a riqueza, na verdade. O Senhor não é porque pobreza é sinônimo de que o Senhor não está conosco, mas em algum momento, o Senhor quer ser engrandecido por isso. Encoraja os que se sentem mal, pobres, sem ninguém para lhes amparar, a confiar que o Senhor está com eles, a saber que o Senhor está consigo. Mas não é a pobreza que leva a estar no seu reino, mas é quando é pobre, enquanto confia em si, Senhor. E que isso possa emanar nos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a termos um além, dependendo 100% de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a sermos ricos em Ti, Senhor. A sermos pobres, mas confiantes em Ti, Senhor. Porque isso vai nos trazer um alívio, um descanso que não imaginamos. Isso baseia-se em confiar no Seu Evangelho, confiar no que o Senhor ensinou, confiar nos profetas, os livros que o Senhor deixou, inspirou, iluminou, revelou. Toda essa revelação que o Senhor deixou para nós, que seja considerado ser sobressalto nas vidas dos Seus filhos. Em nome de Jesus Cristo agradecemos. Amém.